Juca, com relação ao Botafogo, você lembra de alguma coisa parecida ou perto disso? O negócio é o seguinte, é quase como que se fosse uma eliminação trágica a cada rodada. Perde hoje, Não, ele perde de novo. Aí não sei o que, ele vai empatar e perde. E parece que ele vai morrendo um pouco não, bastante a cada rodada. É um negócio, é cruel o que está acontecendo com o Botafogo. eu cada vez que vejo um jogo do Botafogo, me lembro de uma entrevista que fiz com a grande figura de João Moreira Salles, né, que é um botafoguense como poucos torcedores eu conheço na vida, é um botafoguense que interpreta a alma do Botafogo de uma maneira absolutamente exemplar, tamanha a fidelidade daquela coisa do cara que não acredita nunca, que diz que só ele e o Stefano Essazian, né, que dizem que só acreditam na vitória do Botafogo 15 minutos depois do fim do jogo, quando apagam as luzes do estádio e não tem volta, aí ele comemora, porque sempre acha que alguma coisa vai dar errado. E que estava apavoradíssimo com todos os prognósticos que indicavam o Botafogo já como campeão. Ele não tinha dúvida de que não seria campeão. Né? Então, nesse aspecto, até se previne, né? Porque não sofre com a decepção, que é uma decepção que quem não é botafoguense, de alguma maneira, está tendo, porque não é possível. Né? O que começou a acontecer com o Botafogo a partir da derrota para o Flamengo, a primeira derrota no Newton Santos, mas que era, de toda maneira, uma derrota absolutamente normal. Né? Você não haveria de imaginar que alguém fosse ficar invicto como mandante, perder um clássico de 1-0, jogando bem, nenhum problema. Mas daí acontece a virada do Palmeiras, acontece a virada do Grêmio, e aí está ganhando e cede o empate para o Santos, e está ganhando. E esse último jogo, isso não existe. Isso não existe. Não merecia ganhar. Mas tem um pênalti nos acréscimos. O Tiquinho faz o gol depois de sei lá quantos jogos que não fazia gol. O Botafogo, enfim, ganha depois de 8 jogos que não ganhava. E toma um empate de um time que não queria nada, que estava rebaixado, sem torcida. Isso não existe. Eu nunca vi nada parecido. O Zé Trajano fez referência ao fato, né, que tem 77 anos, é jornalista, se eu não estou enganado, desde os 17, portanto tem 60 anos de estrada como jornalista. Você some mais 10 anos, pelo menos, como torcedor consciente. Né? Que lembra de tudo, a partir dos 7 anos de idade a gente lembra de tudo. Né? Então, tem aí 70 anos de arquibancada. Né? Eu não tenho tanto, tenho bem menos do que ele. Eu tenho, vamos dizer assim, 66 anos como torcedor de arquibancada e jornalista. Eu nunca vi nada parecido. Eu nunca vi nada. Oi. Você está falando uma coisa, vê se eu entendi. Que quem não é Botafogo está sofrendo mais do sujeito que é Botafogo. Isto porque o botafoguense raiz aquele do DNA. Você me mandou ontem um brilhante texto do Nelson Rodrigues, né, de 56, um ano antes do Botafogo começar a reinar no futebol carioca e, de alguma maneira, também no futebol brasileiro, porque ganha o campeonato de 57 com o João Saldanha como treinador, depois ganha o bicampeonato 61, 62, com duas campanhas formidáveis, né? Que foram assim as campanhas que me fizeram ser botafoguense quando criança aqui em São Paulo. Mas é isso, o botafoguense raiz dirá... Vocês é que estavam se iludindo. Nós não tínhamos dúvida nenhuma que não ia ser campeão coisa alguma. Né? Agora, quem não é botafoguense e não é palmeirense, não é rubro-negro, não é atleticano, e que, enfim, estava olhando o campeonato e escolhendo um campeão até por quem é menos rival, estava simpática a ideia do Botafogo ser campeão. E viu isso se esfarelar pelos dedos de uma maneira incrível. Realmente, eu nunca vi nada parecido.
Né? Eu me lembro de coisas aqui em São Paulo que se falava um dia a Catanduvense sobe. Lembra disso? Um dia a Catanduvense sobe, porque diversas vezes ela chegava na segunda divisão paulista para subir e não conseguia. Ou Vila Nova, lá em Goiás, também. Né? O número de vezes que chega na última rodada para subir, com tudo pronto para subir e não sobe, mas não tem, evidentemente, a projeção que tem o Botafogo, que já foi, se não o melhor time do Brasil, já foi o segundo melhor time do Brasil durante anos. Né? E que acontece isso. Eu nunca vi, eu estou incrédulo. Eu realmente, depois desse jogo em Curitiba, eu consegui conciliar o sono, tentando me lembrar de coisas parecidas. Enfim, me lembrei de finais da Champions, que o time está perdendo e faz 3 gols no fim do jogo e vira campeão. Mas a sucessão de acontecimentos como se deu com o Botafogo, eu nunca vi. Ô, Mauro, se tem alguém que não que esperava, né, uma tragédia dessa do Botafogo, mas desde quando o Botafogo estava ganhando lá no primeiro turno, estava falando, olha, veja bem, hein, esse time aí sofre muitos arremates, tá ganhando às vezes na sorte e tudo mais. Esse é o Mauro César. Eu gostei do arremate. Arremate é o velho jornalismo esportivo. Parabéns. É isso. Arremate é bom. Se tinha alguém que falava, não sobre esse Botafogo que não ganha de ninguém, mas que não era aquele mundo maravilhoso do primeiro turno, era você, Mauro. Vamos ser justos aqui. Você vinha falando desde lá de trás que, não é assim. Acabou que o segundo turno tá aí mostrando um Botafogo, sei lá, não sei nem definir. Mas eu acho que aquilo que era o anormal, o Botafogo fez o Campeonato Carioca ridículo, nem se classificou para as semifinais, e aí engatou uma sequência nos 12 jogos com o Luiz Castro muito boa, e algo completamente fora do padrão, fora do normal, sem jogar um futebol tão bom assim, né? Era um time competitivo e tudo dava certo nos jogos em que ele era dominado. Ele era dominado, por exemplo, além dos jogos do Palmeiras e do Grêmio, que isso chamou mais atenção, teve um contra o Red Bull Bragantino, um sábado à noite, 9 da noite. É que nem todo mundo vê o jogo, né? Então, às vezes, o que comenta é o resultado. Está vendo lá o jogo? Está vendo. O Botafogo dominado pelo Bragantino, o Bragantino criando situações, perde um gol feito, e aí o Natan, que agora está no Napoli, e o goleiro Cleiton, falham, gol do Botafogo. Na sequência, nova falha de ambos, gol do Botafogo, 2-0. Rapidamente o Botafogo ganha o jogo. Esse roteiro se repetiu algumas vezes. Contra o Coritiba, o Botafogo teve dificuldade. O Coritiba fez um gol, depois teve um gol anulado pelo VAR de forma polêmica. Esse gol anulado pelo VAR certamente não está no estudo lá do proprietário do clube, né, que fez um dossiê, mas certamente essa anulação discutível do gol do Coxa não deve aparecer nesse documento, né, nessa defesa aí do Botafogo, totalmente fora de propósito. Então, o que está acontecendo assim, é um pouco exagerado, mas são os extremos. Também era um extremo Botafogo ganhando aqueles jogos. Também era um extremo Botafogo pontuando tanto. Não jogava para isso. E não tem time para isso. Tem um time para fazer uma campanha boa, regular, mas o Botafogo foi de extremos. E foi de extremos também porque cometeu muitos erros. Quando o Luiz Castro vai embora, ele comete erros atrás de erros. Contrata um técnico em Portugal com um passado recente de fracasso à frente do Benfica, quando tinha uma boa pontuação de vantagem sobre seus adversários e perde o título para o Porto, que foi demitido na Inglaterra depois de ganhar um jogo em 15, e que chega aqui no Brasil e acaba se contaminando pelo coitadismo de muitos botafoguenses, aí entrega o cargo depois de uma derrota para o Flamengo. Tudo começa na derrota para o Flamengo. Porque o Botafogo mantém uma relação, parte da torcida do Botafogo e do clube, mantém uma relação de ódio com o Flamengo, que é uma coisa tão doentia, que faz mal para eles mesmos. Para eles mesmos. E aí, quando perdem aquele jogo, que muitos nem admitiam a possibilidade da derrota, que era absolutamente natural que acontecesse, era um confronto contra um time forte, e que jogou bem naquela noite, também no sábado à noite, né? Quando o Bruno Henrique acabou sendo decisivo, ali o Botafogo começa a se perder. E aí erra demais, né? Erra quando demite um técnico para colocar um técnico tampão que poucas semanas antes não servia para nada, tanto que quem substituiu o Castro não foi o Lúcio Flávio, foi o Caçapa, que depois se mandou lá para Portugal de novo, para a Europa novamente, porque ele trabalha lá, ele vive lá, né? Está agora na Bélgica. Aí depois, na demissão, ainda colocam quem os jogadores... Onde se viu, gente? O que merece um clube que demite um técnico e coloca aquele treinador que os jogadores querem? Isso é uma ação entre amigos ou um ambiente profissional. Isso foi muito, muito ignorado pela maioria da imprensa e da torcida.
Os jogadores do Botafogo queriam um técnico, o dono foi lá e atendeu. Isso não existe, gente. Não pode dar certo. Não pode dar certo. E agora, o que acontece? Uma queda vertiginosa por conta de questões não só emocionais, mas técnicas, táticas, o time desarvorado, um técnico que foi contratado, que veio do Peru e que não estava, evidentemente, acompanhando o futebol brasileiro como se ele estivesse aqui. Aí no jogo no jogo anterior, né, contra o Santos, ele põe o Segovinha para marcar ali na direita, para fazer a recomposição, e o Segovinha é muito fraquinho, né? É só a musiquinha mesmo, que parece até uma ironia aquela musiquinha hoje em dia. Ele tropica, cai, aí o Soteldo faz o cruzamento para o gol do Santos. E nesse jogo agora, o Botafogo também não jogou nada contra o Coritiba, né? Teve um pênalti maroto no final. Aliás, o pênaltizinho, tá no dossiê esse pênalti? Será que tá no dossiê? Não sei se tá no dossiê. Vamos ver se vai entrar. Aí sai o gol, mas o time é tão desconcentrado, é tão aéreo hoje que toma aquele gol. É completamente diferente do time que suportava forte pressão dos adversários e sustentava a vantagem. Como várias vezes. Contra o Grêmio, contra o Palmeiras, contra o São Paulo, contra o Cruzeiro, contra o Flamengo, nos 3-2 do Maracanã, lá no campeonato. Esse é o Botafogo. Mauro, duas perguntas para você. Te passa pela cabeça que o Luiz Castro sabia disso tudo e que, portanto, foi embora também com a consciência do dever cumprido e não vou ter que segurar essa bucha até o fim? E 2, você concorda que também houve um exagero da arbitragem? Porque se faltava 10 segundos para acabar o jogo quando ele marcou o pênalti, fez o gol, acabou o jogo, né? Ele deu mais tempo de acréscimo pela comemoração do gol do Botafogo, mas o jogo já tinha acabado. Sem dúvida, ele tinha que ter apitado da saída e apita o final do jogo, seria a lógica. Mas aí você está exigindo, Juca, critério dos árbitros brasileiros, né, que eles sejam razoáveis, eles não conseguem, eles são totalmente sem critério nenhum. Né? Agora, a falha do gol também é absurda, né? Cara, final do jogo tá 1-0, todo mundo defendendo, a bola atravessa toda a área, o Edu aparece sozinho, não pode tomar um gol daquele. E esse é um time desconcentrado. Olha a semelhança desse gol para os 2 últimos gols do Palmeiras. O gol da linha de passe, né, do Gustavo Gomes com o Flaco Lopes, e o gol do Murilo, que é o 4º gol. Ele finaliza sozinho. Isso é um time que está completamente desarvorado, é um time que ele ruiu, não existe mais. É o elefante da árvore que a torcida adversária do Botafogo falava. O elefante caiu da árvore. Vai subir de novo? Tá difícil. Porque não é uma questão só matemática. O futebol do Botafogo acabou. Foram extremos. Agora, perdeu-se muito a noção da realidade. E os erros cometidos foram muitos. E o dono do Botafogo, que foi exaltado outro dia como um grande conhecedor de futebol, mostra que não sabe nada de gestão de futebol. Nada. Ele cometeu muitos erros. E o pior, ao invés de ser a voz do equilíbrio, num ambiente irracional, muitas vezes, né, irracível, digamos assim, na postura dos botafoguenses, todo mundo meio louco, né, ele engrossou o coro do coitadismo. Quando ele tinha que botar a bola no chão e falar, gente, estamos com um problema aqui, vamos resolver, vamos ter cabeça fria, não vamos terceirizar responsabilidades, não. Entra em campo, no melhor entre aspas, estilo Eurico Miranda, reclama, faz lista de possíveis de supostos erros contra o seu clube, ignora eventuais erros a favor do clube contra os adversários, que acontece na confusão da arbitragem brasileira. Então, acho que o Botafogo ele está colhendo o que plantou. Está colhendo o que plantou. E vou dizer mais, falei isso ontem, o Tirone sabe disso, estávamos juntos no fim de papo. Quando as pessoas que torcem para outros clubes, têm pena do seu time, cuidado, você está virando time pequeno. Eu, se eu fosse botafoguense, ficaria com ódio das pessoas dando pena do meu time. Não tem que ter pena. Se tiver pena, é porque você está virando time pequeno. Porque ninguém tem pena de time grande, não. Bom ponto. Pergunta se o Arnaldo concorda comigo. Acho que o Arnaldo concorda. Arnaldo concorda. Eu tenho uma pro Arnaldo. Eu tenho uma pro Arnaldo agora, o Arnaldo que vai falar, que eu me lembrei, aí eu pedi um recurso aqui para pegar mais detalhes. Quando o Botafogo, o texto diz aqui, o Fogão fez a gentileza, eu não me lembro o ano, aqui não diz o ano, de entrar na zona do rebaixamento e tirar o Santo André de lá. Não sei que ano foi isso. A ponto de perder de 2-0 para o Ramalhão nesta quarta-feira. Eu não sei que campeonato foi esse, que ano que foi. Aí eu me lembro, aí o Arnaldo não sei se lembra, porque o Arnaldo é bom de música também. Na época do saudoso Bussunda, em razão disso, a turma do Cacete Planeta gravou um CD, e uma das faixas era um reggae, e dizia o seguinte, se o Botafogo daqui é assim, imagina o da Jamaica. Isso, é verdade. Vocês lembram disso?
Ele falava várias coisas, se eu não sei o que daqui a... Imagina da Jamaica. No futebol, falou assim, Botafogo aqui, você imagina o da Jamaica. E era uma época que a seleção jamaicana estava verso e prosa, René Simões, lembra aquela coisa? Exatamente. Estavam disputando Copa do Mundo. O Robson aqui, ele fala, sugestão de enquete, se o Palmeiras não for o campeão, será uma pipocada maior que a do Botafogo? Aí é sacanagem, meu caro Robson. E o Júlio Mota fala... comparar, né? O Palmeiras não tem 14 pontos de vantagem sobre os adversários. O Palmeiras pode empatar os 2 jogos e o Atlético ser campeão, por exemplo. O próprio Botafogo. Isso. Né? Se o Palmeiras empatar 2 jogos e um dos terceiros colocados, dos que estão ali embaixo, né? Vencer os 2 jogos, ganha o título, porque são 4 pontos perdidos. E são resultados possíveis. Empatar com o Fluminense e com o Cruzeiro. Improváveis. Mas não são resultados absurdos. Cuidado, é bom prestar atenção nisso aí, nesses 4 pontos. Hein? Vamos prestar atenção.